Boa noite, igreja. É uma honra tão grande estar aqui com vocês. Quero agradecer profundamente o convite. Cumprimentar, os apóstolos Franklin e Regina. Eu comecei a pesquisar sobre a igreja, vi o Senhor, Aí eu fiquei assim, tentando reconhecer o rostinho das pessoas que eu via pela internet. Gente, a gente não pode ver isso aqui que acha que é álcool em gel, não é? Eu borrifei com vontade na minha mão, você acredita? E eu olho, ungido, Estou cheia da unção, glória a Deus. E aí pedi ajuda para a irmã, traz um guardanapo, porque eu estou aqui lambuzada de óleo. Glória a Deus. Agradeço o meu amigo Gilton. Cadê ele? Cadê? Ali. Obrigada pelo convite. Me sinto profundamente honrada. É um favor imerecido. Entende? Bom, gente, olha, eu já planejei inúmeras palavras para ministrar aqui. E eu falei para o Senhor, eu desisto. Fala logo o que é para me falar. Eu quero falar o que o Senhor tem para aquela igreja. Eu não quero falar o que eu acho, o que eu gostaria de expressar. Eu quero falar o que o Senhor tem para entregar para aquela igreja. E o Gilton foi bem claro sobre o tema. Pastora, você vai falar sobre alma saudável, desfrutando de uma vida plena em Deus. Quantos querem ter uma alma saudável? Aleluia! O que vem na sua mente quando o tema é alma saudável? Antes de você pensar, vamos orar, vamos agradecer o Senhor por esse momento. Espírito Santo de Deus, estamos aqui para ser ministrados por Ti. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Eu estou aqui como boca Sua, como instrumento em Tuas mãos, e poderia ser qualquer um de nós aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa exortar-nos, consolar-nos, edificar-nos com a sua palavra, em nome de Jesus, amém e amém, amém? E eu quero que você pense, me ajude aqui, o que é uma alma saudável para você? Uma alma saudável para mim, é uma pessoa resiliente, sim ou não? Uma pessoa forte emocionalmente, sim ou não? Uma pessoa equilibrada, mansa, alegre, humilde. Concorda comigo? Alma saudável reflete todas essas coisas e muito mais. Nossa, você parece com um parente meu. Eu quase levei um susto. Eu falei, uai, você por aqui? Olha só. Essa noite minha missão é conduzir vocês à igreja do Senhor Jesus, para estar nesse cenário, de ter uma alma saudável. E para começar, eu quero ler um texto com vocês. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 em diante. Eu vou ler até o 28. Diz que a mesa de som é um espetáculo. Fiquei sabendo. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, vai projetar? Capítulo 5, vou bombardear, viu, irmão? Prepara, que eu trouxe só umas 50 passagens. Hoje eu vim preparada, viu, gente? Glória a Deus. Estão prontos para receber?
Eu tremi na base quando falou que era fechamento de conferência. Meu Deus do céu, depois de tantos gigantes que passou, ainda bem que não é comigo, é com ele. Ainda bem que a responsabilidade é dele, amém? Então olha só, você vai projetar para mim? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 em diante. Vai projetar não? Você não, Gilton? Você não vai projetar não? De verdade? Resolveu? Vai resolver. Trouxeram a Bíblia? Quem é os crentes aí de verdade que trouxe a palavra de Deus? Ô, glória! Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9 em diante diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Às vezes você pensa que Deus está esperando você falhar para te castigar. Isso não é verdade. Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo. Você sabe quem é que está dormindo? Quem já não está entre nós. Quem aqui durante essa pandemia perdeu algum ente querido, algum amigo nessa luta? Essa pessoa está dormindo. Ele morreu por nós, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Quero ouvir um amém. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, né, apóstolos? Cadê os líderes da igreja aqui? Dá um glória a Deus, deixa eu ver você. Quem lidera uma célula, um grupo de pessoas, deixa eu ver você, faz um sinal. A Bíblia está falando de você aqui. Está falando aqui para que nós tenhamos a mais alta estima com relação a vocês. Com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, um para com os outros e para com todos. Quero ouvir um amém. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, fala comigo, espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso.
Fala, não depende de mim. Hoje eu vou entregar uma chave que mudou a minha vida, mudou a forma que eu oro, mudou tudo. Eu e meu esposo somos pastores desde 2009. Abrimos várias igrejas, ministramos em centenas de vidas. E eu recebi uma chave recentemente. Parecia que eu estava me convertendo de verdade. Porque eu achava que as coisas dependiam de mim, do eu fazer. E a verdade, igreja, é que está tudo pronto, tudo consumado, tudo que precisava ser feito, foi feito. E isso é se deparar, a Bíblia diz que quando nós nos deparamos com a bondade de Deus, nós nos arrependemos. O que gera o arrependimento é se deparar com a bondade de Deus. Arrependimento, irmãos, para muitos, vem um pensamento de luto, de vestes de saco, de tristeza, mas arrependimento significa metanoia, mudança de mente. Quando eu começo a pensar diferente, eu estou pronto para experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Prepare-se para passar várias vezes pela porta do arrependimento. Você pode passar pela porta do arrependimento várias vezes em uma semana, sabia? Você se arrepende, poxa, eu exagerei aqui, eu falei, eu me excedi ali, e eu passo pela porta do arrependimento, eu começo a mudar a minha forma de pensar, e eu começo a receber a transformação da bondade de Deus em minha vida. Mas eu vou me aprofundar. Vamos lá? E aí, continuando, diz assim: você não vai projetar mesmo? Vamos lá. Mas estão prestando atenção? Sim. Tá. Ah, ele vai passar? Foi pegadinha, né? Você queria me testar. Mas vamos lá. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo espírito, alma, corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Fará isso o quê? Vai conservar. Vai nos conservar? Sim, vai conservar a obra redentora de Cristo Jesus. Saúdem a todos os irmãos com um beijo santo. Se sinta beijado aí. Fala para o seu irmão, se sinta beijado. Com um beijo santo, viu? Amém. Responsabilizo-os diante do Senhor para que esta carta seja lida a todos os irmãos. Cumpri a minha parte aqui hoje. Amém? E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Irmãos, nós vimos que não somente a alma, mas o nosso corpo, o nosso espírito são santificados pelo Deus da paz. O sangue de Jesus foi derramado de uma vez por todas e nos conserva irrepreensíveis. Estamos no caminho
todos nós, cada um de nós aqui se encontra em um processo com Deus. E a garantia que temos que esse processo vai terminar bem é o Espírito Santo em nossas vidas. Essa é a garantia de que temos que tudo vai dar certo. Você pode passar por situações difíceis, por dias maus, mas tendes bom ânimo, porque o Senhor Jesus Cristo de Nazaré venceu. Amém. E Ele venceu para toda a eternidade. A vitória do Senhor Jesus nos garante a vitória em todos os tempos da nossa vida. Até a eternidade você é mais que vencedor, por causa da obra redentora de Cristo. Está fazendo sentido? A mensagem de hoje, na verdade, Gilton, é entender que uma vida plena em Deus gera uma alma saudável. Essa é a verdade. Quando eu consigo me relacionar com o Senhor, porque Ele se reconciliou conosco. Mas quando eu consigo me reconciliar com o Senhor, eu tenho acesso àquilo que somente era de Jesus. Vamos aprofundar. Eu separei um vídeo e eu quero passar esse vídeo para vocês. Ele está no ponto? Conseguiu? Sim. Oh. Então, vamos lá. Mas não vamos estragar esse lindo dia, não é? Vamos. É um leproso. Para trás. Cubram a boca. Não respirem o ar dele. Não ouse se aproximar de nós. Está tudo bem, João. Tudo bem. Mestre, ele é um leproso. Ele está doente. Por favor. Por favor. Por favor, não se afaste de mim. Eu não vou. Senhor, se estiver disposto, o Senhor pode me curar. Se quiser, eu me submeto ao Senhor. A minha irmã trabalhou no casamento. Ela me disse que o Senhor pode fazer isso. Eu sei que se quiser, pode me curar. Sim, eu quero. Fique curado. Obrigado. Obrigado. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. O que eu posso fazer? Não. Não quero que diga nada a ninguém. O senhor não busca reconhecimento? Só me faça esse favor. Mas o que eu vou dizer às pessoas? Vá. Se apresente ao sacerdote, para que ele veja que está purificado.
Faça a oferta adequada no templo como Moisés ordenou. E siga seu caminho. Quem tem uma túnica sobrando? Só preciso de uma, só uma. É o bastante. Você fica bem de verde. Não parece maltrapilho. Mas não vamos... Uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, aquele homem, ele estava passando por uma situação onde a alma dele não estava saudável. Ele estava triste, ele se sentia rejeitado, humilhado, desprezado. Como é que se sente saudável nas emoções, tendo esses ataques, né, essas setas nos relacionamentos? Isso adoece a alma. E aquele homem estava totalmente debilitado, totalmente. Hoje eu quero dar uma chave para vocês, igreja. Para se ter uma alma saudável, você precisa conhecer profundamente sobre a obra redentora de Cristo Jesus. Quando você aprofunda para saber o que representa a crucificação de Jesus, isso vai te trazer uma alma saudável. Quando aquele homem se recorre a Jesus, ele está tão doente, tão inflamado, tão vulnerável, que quando ele chega até Jesus, ele duvida se Jesus quer curá-lo. Ele sabe que somente Jesus poderia curá-lo, mas ele está tão debilitado, frágil, que ele duvida se era da vontade de Jesus curá-lo. Quantos aqui já passaram por isso? Talvez a situação, a circunstância da sua vida estava tão difícil, que você começou até a duvidar do amor de Deus para com você. Se Deus me ama, por que Deus permitiu isso? Isso é um sinal que a sua alma não está saudável. Mas Jesus imediatamente respondeu o que para ele? Quero. É o que eu mais quero, em outras palavras. Eu quero que você seja curado. Seja curado. Talvez veio na mente daquele homem, mas eu nem mereço, eu nem sei se eu sou aceito pelo Senhor. Mas o Senhor Jesus imediatamente o socorreu. E assim vai acontecer com cada um de nós. Se você estiver passando por dias difíceis, meu irmão, não entardeça a sua busca ao Senhor. Vá para os pés de Jesus imediatamente, confiante no amor que Ele tem por você, e a restauração você vai receber, porque só Ele pode dar. A grande diferença aqui foi o olhar que aquele leproso tinha para com Jesus, porque muitos ali estavam doentes naquela época. Alguns não recebiam a cura, outros recebiam. Por quê?
Porque tudo depende da forma como você olha para Jesus. A forma como aquele leproso olhou para Jesus, ele olhou como a única, a última chance. O único caminho. Eu vou até Ele, porque é Ele que pode. Ele falou, não sei se você percebeu, mas ele falou assim: eu ouvi falar do que o Senhor fez no casamento, sobre o milagre da transformação de água para vinho. Eu ouvi falar do Senhor, então eu vim até aqui. Basta saber se o Senhor quer me curar, porque eu sei que o Senhor pode me curar. E a pergunta que eu faço para você é meditar. Você tem essa convicção? Porque é essa convicção que vira a chave, que abre a porta, que muda tudo, que transforma tudo. É essa convicção que para Ele não tem nada impossível. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Queridos, nós estamos falando sobre a sua alma começar a desfrutar da plenitude que vem do Senhor. A plenitude vem do Senhor. Eu fui no dicionário, busquei o significado da palavra plenitude. Significa estado do que é inteiro, completo, totalidade, integridade. Meus irmãos, nós precisamos conhecer a fundo a respeito da obra redentora de Cristo. Você sabe o que é redenção? Muitos sabem do Cristo Redentor. Todo mundo, quem já ouviu falar do Cristo Redentor, gente? Aonde é que fica o Cristo Redentor, gente? Olha, você sabe. Agora, se eu perguntar o que é redenção, muitos não vão saber responder. Redenção é o seguinte: imagina alguém, vou colocar aqui o Gilton, está devendo $1 milhão. $1 milhão. Uma dívida praticamente que impagável. Se o Gilton vender a bicicleta, o cachorro, tudo que ele tem, não pagaria a dívida dele. E ele ficou assim, desamparado, né? Como é que eu vou pagar essa dívida? E aí um amigo do Gilton, multimilionário, fica sabendo da dívida dele. E aí ele procura o credor e fala: eu estou sabendo que o Gilton está te devendo. Quanto que ele está te devendo? $1 milhão. Toma aqui 100 bilhões para pagar a conta dele e fica com troco. Como é agora a vida do Gilton, sabendo que o seu amigo rico, bilionário, multimilionário, pagou a dívida dele, não somente pagou, mas deixou um baita de um trocado lá. Ele vai se sentir como? Todo poderoso, nossa, com a alma saudável. E é isso que acontece quando nós descobrimos a respeito, nos aprofundamos a respeito da obra redentora de Cristo Jesus. Uma pessoa multimilionária pagou a sua dívida, e não só pagou, como deixou um baita de um trocado lá. Isso é redenção. Isso é alguém que pagou a sua dívida, que era impagável. Por mais que nós nos esforçássemos, nós nunca seríamos capazes de nos justificar. E Jesus foi o nosso Redentor, pagou a dívida em nosso lugar. Amém, aleluia, glória a Deus. E aí, queridos, quando nós começamos a aprofundar sobre a obra de Jesus, nós percebemos que muitos acham que a Bíblia fala de Jesus apenas no Novo Testamento, e é um engano muito grande. Toda a palavra de Deus se refere a Jesus.
toda a palavra, desde do Antigo ao Novo, ele se retrata a Jesus, fala de Jesus. O Antigo Testamento, na verdade, é a sombra do Novo. Veja a minha sombra fala de mim, mas a sombra não sou eu. A sombra fala de mim. É assim que acontece a Bíblia. A Bíblia, o Antigo Testamento, é a sombra da substância, que é Cristo. E aí, eu quero mostrar para vocês, Hebreus capítulo 10, versículo 1 em diante. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo isso. Diz assim: a lei traz apenas uma sombra. Oh, maravilha! Você está com a versão, qual é essa versão? Você sabe? Sabe não? Tá bom. Vamos lá, vamos ler aqui. Eu vou ler até o versículo 18, tá bom? A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Entenderam o que está dizendo aqui? A lei traz apenas uma sombra. Aonde nós encontramos as leis? No Antigo Testamento. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Lembra dos sacerdotes? Eles repetiam o seu sacrifício, ano após ano, porque o sangue de bodes e de carneiros cobria o pecado. Mas eis que o Cordeiro que desceu do céu, o sangue de Jesus, tira o pecado do mundo. Totalmente diferente. Veja, é uma referência, é uma tipificação de Jesus, o Antigo Testamento. Entende? Mas nada comparado com o que havia de vir. E é isso que está escrito aqui. Se pudesse fazê-lo, se os sacerdotes precisassem fazer o sacrifício uma vez por todas, você acha que eles iriam repetir? Não, mas eles repetiam porque era necessário. E aí ele fala, se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Lógico que sim. Pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, fala de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Quem aqui já se sentiu muito mal por ter falhado? Aqui, ó. Quem aqui já falhou muito? Deixa eu ver você. Eu também. E aí aqui está. Olha só, se você tem consciência sobre a obra redentora de Cristo, a culpa e a condenação não vai ter mais espaço no seu coração. Você vai saber que você foi perdoado de uma vez por todas. E é lógico que eu vou me arrepender. Eu vou continuar crescendo na minha caminhada com Cristo. Lembre-se, separe isso. Perdão, eu sou perdoado. Arrependimento, eu me arrependo todas as vezes que for necessário. São duas coisas distintas. Eu me arrependo para me continuar crescendo, me desenvolvendo como uma cristã, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, amém? Mas perdão, meu irmão, você é perdoado. E aí ele fala, calma, só finalizar aqui.
não mais se sentiriam... já li, verdade. Vai lá. Você está bom, hein? Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Os sacrifícios que os sacerdotes faziam, eles recordavam, poxa, como eu sou falho, como nós falhamos, como nós somos ruins. Nossa, tristeza. Entende? Mas quando você olha para Cristo, você lembra que você é perdoado, isso começa a lavar a sua alma. Queridos, alma saudável é a alma lavada com o sangue de Jesus. É isso que é a alma lavada, a alma sarada, curada, a alma saudável, é ter consciência do que Jesus fez por nós. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E aí, continuando. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Isso é Jesus. Amém? Vamos lá. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste. Próximo, vai. Volta. Ele fala: ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes. Entre parênteses, os quais eram feitos conforme a lei exigia. Fala comigo: a lei exige, a graça supre. Então acrescentou: aqui estou, vim fazer a sua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Se você quiser viver debaixo da lei, olho por olho, dente por dente, é seu livre-arbítrio. Mas eu quero te dar a boa notícia que Jesus já veio, já consumou a obra redentora em nossas vidas. E você pode viver debaixo da graça. É uma escolha. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos o que, igreja? Pelo cumprimento da vontade de quem? Da vontade de Deus, de ter enviado quem? Seu único Filho, por amor a nós. Ele morreu em nosso lugar, Ele foi perfeito em sua missão, Ele cumpriu com excelência a sua obra. Pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos santificados. Deixa eu te falar, é pela obra do Senhor que fomos santificados. Não tem nada a ver com seu bom comportamento. A nossa obediência não nos justifica. E é lógico que eu, sabendo da obra consumada, eu vou começar a me apaixonar cada vez mais por Jesus, mas tendo a consciência que eu me apaixono por Ele porque Ele me amou primeiro. E por Ele ter me amado primeiro, Ele ter morrido em meu lugar, eu vou querer, lógico, eu vou querer dedicar minha vida a Ele, mas consciente de que Ele é tudo que eu preciso está nele. Muito cuidado, irmãos, porque obras não salvam. Obras são frutos de que você é um homem e uma mulher de Deus. É reflexo do Espírito Santo em você. Ou você acha que o desejo de fazer o bem vem da sua natureza humana? O desejo de fazer o querer e o realizar vem de Deus. É Ele operando em nossas vidas.
Quantos estão recebendo aqui? Escute, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas, Jesus precisa morrer novamente para te salvar? Não precisa, meu irmão, Ele já consumou, basta você crer para ser salvo. Só. Mas, e se eu pecar, você está perdoado? Mas e se eu falhar, você está perdoado? E se bem que dá um bug no sistema, meio que dá um nó, porque você está acostumado a achar que as suas, como Isaías está escrito, né, que o nosso trabalho, as nossas obras é como trapo de imundícia. Isso não nos justifica, isso não nos salva. O que salva é a obra redentora de Cristo Jesus. Amém, gente! Glória a Deus! Você pode dar uma salva de palmas bem forte? Peça ajuda para o Espírito Santo. Espírito Santo, me revela no meu coração isso. Revela no meu coração isso. Eu quero sentir isso revelado. Porque isso, meu irmão, muitos estudiosos da palavra de Deus não entenderam e mataram Jesus. Não é o conhecimento, é a revelação. Não vem de estudar, vem do Espírito Santo. É Ele que te revela com profundidade a sua necessidade de reconhecer Jesus Cristo como Senhor dos Senhores, como nosso Salvador. Amém. E aí, olha só, somos como o impuro, todos nós. Fala comigo, todos nós. Fala até você, aponta o dedo para mim. Fala assim, impura. Pois é, não, nem tanto, tá? Sabe por quê? Porque eu fui lavada pelo sangue do Cordeiro. E ninguém desqualifica o que Ele mesmo qualificou. Aleluia! Amém! É Ele. Aí olha só, somos todos impuros, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Ah, você pulou. Não. Vai lá, volta lá para Hebreus. Esse é eficiente, parabéns, obrigada. Mas vamos lá. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo... Olha que interessante, a Bíblia está dizendo que nós estamos num processo de santificação. É a nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada de crescimento. Quantos estão crescendo e dando glória a Deus? Quantos estão vencendo problemas e dando aleluia? Quero ver você, igreja. Quantos estão passando por dificuldade e dão glória a Deus bem forte? Ei, diabo, tu perdeu. E está entendendo, igreja? Estamos na caminhada sendo santificados. E qual é a garantia dessa obra ser concluída? Fala, o selo do Espírito Santo é a minha garantia. Pergunta para o seu irmão, aonde que o Espírito Santo mora? Apresente-se. Fala, endereço, Amanda Inácio Caxias de Souza Flores. Fala seu nome completo. Essa é a residência do Espírito Santo. Amém. E essa é a garantia de que tudo vai dar certo. Essa é a garantia que temos. Estão gostando? Senão eu vou embora. Estão gostando? Amém. Quantos gostam de aprender? Eu amo aprender a palavra de Deus. Olha só, próximo, né?
O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, olha só, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração. Sabe quem é que vai te ensinar sobre o que é certo e o que é errado? É Ele. Quando algo rouba a sua paz, é o Espírito Santo te conduzindo. Quantos aqui já tiveram uma decisão assim, para tomar uma decisão e falar, não estou tendo paz nisso? Isso não ignore isso. Isso é o Espírito Santo de Deus falando com você. Porque Ele é designado para nos ensinar sobre todas as coisas. No livro de João tem isso. A missão do Espírito Santo é de nos ensinar sobre todas as coisas. E aí ele fala aqui, ó, porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em sua mente. Não precisa ninguém falar, você sabe quando você falha, quando você erra. O Espírito Santo te mostra, ó, você falhou aqui. Vamos passar pela porta do arrependimento? E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Tem um porquê. Próximo. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de quê, igreja? Necessidade de sacrifício. De matar bodes, carneiros, do jeito que eles faziam. Queridos, por meio de um único sacrifício, Ele nos aperfeiçoou. O Espírito Santo testifica a respeito disso. Meus irmãos, vocês concordam comigo que o segredo está no sangue de Jesus? O segredo de uma alma saudável está em reconhecer o que Ele fez por nós? Quanto mais você olha para Ele, mais livre você fica. Se o Filho vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Isso basta você crer para receber. Eu não tenho que fazer nada. Não, você tem que crer. A alma debaixo de culpa, de condenação, ela nunca vai ficar saudável. Ela vai ter desejo de morte. Ela vai ter desejo de fazer besteira. Ela vai ter desejo de matar e de fazer outras coisas. Mas a alma que entende que foi comprado, lavado pelo sangue de Jesus, ela começa a ser lavada e purificada pela obra dele. E aí, queridos, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, nós como igreja, nós precisamos fazer essa pergunta: será que eu sei o que Jesus fez por mim? Com profundidade? Será que eu sei quem eu me tornei depois disso? Depois da crucificação de Jesus? Jesus foi crucificado e nós também fomos com Ele. Jesus ressuscitou e também ressuscitamos com Ele. Isso, será que faz sentido na sua mente? Quando começou a pandemia, eu comecei a fazer um devocional todos os dias às 6:30 da manhã. E comecei a usar as redes sociais para isso, para evangelizar, para chamar as pessoas para orar. E eu pedi para Deus: Senhor, eu quero algo novo. Porque
como eu comentei com vocês, eu me converti em 2003. Em 2009 nós fomos ungidos a pastores e fomos enviados para abrir igreja. Eu me apaixonei por Jesus. Mas eu confesso para vocês uma coisa. Eu assisti a Paixão de Cristo. Quantos já assistiram Paixão de Cristo? Eu chorava, assim, eu me sensibilizava, porque eu pensava, nossa, que dor, que situação. De verdade, eu ficava só nisso. Eu era rasa com relação ao entendimento da obra redentora de Cristo. Eu imaginei assim, e quando a pessoa falava ministrando, né, ele morreu por você. Eu ficava, mas eu nem pedi. Gente, de verdade, quem é que já teve esse pensamento? Só eu. Eu ficava assim, olhando, mas eu não entendia. Até que eu comecei a pedir algo novo para Deus. E eu eu lembro até hoje, assim, do dia que eu comecei um jejum, porque eu estava tão cansada. Você talvez é um líder e talvez entenda o que eu estou dizendo. Eu estava cansada, muito cansada. A minha alma não estava saudável. Sabe por quê? Porque faltava o entendimento da obra redentora de Cristo. Quando eu comecei a estudar, comecei a orar e pedir isso para Deus, eu entendi sobre a nova aliança. Sabe por que todos nós nascemos pecadores? Porque Adão pecou, gente. Todos nós, um bebê hoje nasce pecador porque Adão pecou. Ninguém pecou, Adão pecou. Todos nós somos pecadores primeiro por causa do primeiro Adão. E aí a Bíblia diz que veio o segundo Adão. Por um Adão, o pecado se instalou no mundo. E pelo segundo Adão, o pecado foi arrancado do mundo. Mas você só tem acesso. Fala comigo, Jesus me deu acessos que eu não tinha antes. Os acessos que Jesus me deu foram muitos. Jesus nos tornou justos. 2 Coríntios 5:21. Segura aí que agora eu vou vir com um monte de referência. 2 Coríntios 5:21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem é que não tinha pecado? Jesus. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A coisa mais preciosa do mundo é quando você fala: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Não por minhas obras, não por meu mérito, é pela graça, que é o favor imerecido mesmo. Quantos estão me entendendo isso? Em nome de Jesus. Diga comigo: eu me tornei justo, porque Jesus morreu em seu lugar. Romanos 10, versículo 1 em diante. Romanos 10, 1. Irmãos, o desejo do meu coração, olha o que Paulo escreve. O desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Próximo.
Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Quantos concordam que os israelitas têm zelo por Deus? Os judeus têm zelo por Deus. Mas olha só, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Queridos, a mãe de todos os pecados é a justiça própria. Você achar que por sua habilidade, por sua expertise, vai dar tudo certo. Não, meu irmão, vai dar tudo certo porque você é filho de Deus. E Ele está a seu favor. Olha só, portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Próximo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que? Próximo. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Lembra que eu falei? É um direito de escolha. Se você quiser viver debaixo da lei, você vai viver debaixo da lei. Mas você tem o livre-arbítrio. Mas se você quiser viver debaixo da graça, do que Jesus já fez em seu lugar, você vai receber todos os benefícios da sua crucificação e do seu ressuscitar. Isso é muito profundo, gente. Isso é muito profundo. Saia da rasura. Quer ter uma alma plena? Quer viver a plenitude de Deus? Reconheça o que Jesus fez por você. Pronto, esse é o caminho. Olha só. Mas a justiça que vem da fé, fala comigo, acreditar. A justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Você já viu gente conversando assim? Fulano vai para o céu. Ou então Beltrano vai para o inferno. Ô menino trabalhoso, custoso. Paulo está dizendo para a gente não ter esse tipo de conversa, porque quando a gente tem esse tipo de conversa, a gente está querendo dizer que está desmerecendo a obra de Cristo. Porque você só vai para o céu se você crê na obra que Ele fez por você. Pastor, é a pessoa que crê e continua no mundão. Como é que é? Querido, quem crê é transformado pela obra dele. Ele começa a mudar, os bons comportamentos são frutos, bondade, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio, isso são frutos. Obras são da carne, frutos vêm de Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Olha, Paulo está dizendo, isso é para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isso é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Vocês estão invalidando o que Cristo fez por vocês? Não tem esse tipo de conversa. Próximo. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Próximo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aleluia! Amém! Como é que você se sente ao saber que está tudo pronto, tudo consumado? A alma fica leve, sim ou não? Não tem como uma alma não viver plenamente a vontade de Deus.
sem ter essa verdade revelada. Isso é muito sério, e Paulo adivinhou isso. Olha só o que ele fala. Adivinhou não, né? Ele foi conduzido. Pois com o coração se crê para a justiça. Fala, eu sou justificado. A nossa justiça é como trapo de imundícia. A justiça que é de Deus nos salva. Amém? Aí olha só. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para... Queridos, quando você crê, você tem que falar. Crie, por isso falei. Eu creio, por isso eu falo. Não creia e fica retendo, entendeu? Você fala o que você crê. Amém? Você crê você fala para a sua salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Jamais. Próximo. Vamos lá, a gente vai até o 18, vai lá. Não há diferença entre judeus e gentios. Quando Deus olha para o mundo, Ele vê 3 tipos de pessoas. Quanto tempo eu tenho, gente? Quando Deus olha para o mundo, Deus vê 3 tipos de pessoas. Deus vê os judeus, Deus vê os gentios. O que não é judeu é gentio. Fala, eu não sabia disso, gente. Estou compartilhando. Ó, judeus, gentios e os salvos. Quando você aceita Jesus, você sai do grupo de gentio e passa a ser salvo. Você vai ser aquele que Jesus vai buscar na sua volta. Amém. Ai, depois eu continuo essa história, é tão bom o final. Não fica com medo do fim dos tempos. A grande tribulação vai acontecer mesmo. Mas os que acreditaram em Jesus não passarão por ela. Isso é para quem é tardio em crer. Conhece e é nércio, demora a acreditar. Nessa igreja não existe pessoas nércias, amém? Todos creem rapidamente em Jesus, aleluia, amém? Aí olha só, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Próximo. Pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. As boas novas, irmãos, é sobre a obra redentora de Cristo Jesus. Essa é a boas novas. A lei é reta, é santa, é perfeita. As leis são rígidas, senão não era lei. Mas Jesus cumpriu todas as exigências da lei em nosso lugar. Como é que ouvirão se não tiver quem pregue? Para de ficar apontando o pecado do irmão. Isso não salva, não. Salva é saber que ele é perdoado. Meu irmão, salva é saber que Jesus Cristo consumou a tua obra em seu lugar. Isso salva. A pessoa fica constrangida, mas eu não mereço. Isso mesmo, isso é a graça. A graça é o favor imerecido. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas.
infelizmente. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Essa tradução está mais próxima do original, porque tem muitas versões que está dizendo ouvir a palavra de Deus. E aí as pessoas vão existem inúmeras igrejas, e estão ouvindo a palavra de Deus, e acham estranho por saírem deprimidos da igreja, saírem mais tristes do que quando chegou. Alguma coisa está errada. É porque não estão anunciando as boas novas. As boas novas é o evangelho da paz, é o evangelho de Cristo. Temos que pregar sobre Jesus, sobre o que Ele fez. Amém. Isso muda tudo. E para fechar em Romanos, mas eu pergunto, eles não ouviram? Eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas tardios em crer, nós nos tornamos salvos, justos. Nós somos perdoados. Fala comigo, somos perdoados. Somos perdoados. Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Você perdoa porque você é perdoado, irmão. Alma tóxica não tem consciência que foi perdoado. Por isso que ele acha que tem que ficar guardando remorso, ressentimento daquele que o feriu. A alma saudável entende que ele também falhou e que ele foi perdoado, por isso eu perdoo. Eu também errei e fui perdoado, por isso eu perdoo. Quando eu tenho consciência de quem eu sou em Cristo, fica fácil. Fala, sou perdoado. Sou amado. Em 1 João, na verdade, todos sabem de cor e salteado, João 3,16. Sim ou não? Está na boca do povo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí, fala aí. Que deu. Uma salva de palmas para vocês. E você já leu o que está em 1 João 3,16? Não, ó. 1 João... vocês iam falar, né, gente? Olha só. E João 3,16 está trazendo essa declaração de amor para com Deus. Deus para conosco. Agora, olha só o que cabe a nós. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Pode ser melhor. Amém, irmãos? Nós somos amados, por isso amamos. A alma saudável está toda refletida em saber a minha verdadeira identidade em Cristo Jesus. Eu saber quem eu sou, aí eu vou conseguir viver a plenitude que Ele sonhou para mim. Eu estou perdida na hora, viu, gente? Daqui a pouco vira vigília, eu não sei. Somos curados. Isaías 53:5. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele,
e pelas suas feridas fomos curados. Mas pastora, eu declaro que sou curada e eu tenho essa doença. Essa doença vem de fora para dentro, não vem de dentro para fora. Essa doença está vindo externo. Você precisa rejeitá-la. Assuma a sua verdadeira identidade. Eu sou curada. Eu sou curada. Eu rejeito, eu repreendo toda e qualquer enfermidade na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Não aceite doenças como vontade de Deus na sua vida. Eu acho que foi a vontade de Deus. Deus nunca vai te dar uma lepra, nunca vai te dar um câncer. Deus tem raiva de doença. Deus tem cura para você. Cura. Jesus representa a nossa cura. Sobre as suas feridas fomos curados. Amém, gente? Somos abençoados, diga amém. Acabou meu tempo? O Gladys está falando. O Gladys gosta de me vetar um pouquinho. É marido. Quanto tempo eu tenho, bispo? Meia hora. Eita, ferro. Tá ótimo. Somos abençoados. Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você pode dizer: eu sou abençoado. Eu sou uma bênção. Na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, aonde eu estiver, eu sou uma bênção. Por que você é uma bênção? Porque Jesus se fez maldito em seu lugar para que você fosse bendito. Amém? Somos nova criatura. 2 Coríntios 5:17 fala assim. Portanto, na verdade eu acho que é 7. Projeta para mim. 17. Põe 17, que vai dar certo. Portanto, se alguém está em Cristo, as coisas antigas já, e tudo se fez. Amém. Somos remidos da maldição da pobreza. Acho que vocês iam gostar de ouvir isso. Você está autorizado a ser próspero. Você está autorizado a ser bem-sucedido. Deixa eu te provar. 2 Coríntios 8:9 diz assim, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se tornou pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Tornar-se, aí olha as outras versões. Você tem a autorização dada pelo sangue de Jesus de ser rico, abençoado. Fala: eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou uma bênção, eu sou rico, eu sou curado. Amém? Isso tudo quem permitiu você ser? Fala: Jesus. E o melhor de tudo, nós somos filhos. João 1, versículo 12 e 13. Contudo, aos que o receberam. Quem recebeu Jesus em seu coração aqui? Aleluia! Olha só. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Próximo versículo. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
Quando Jesus, essa frase, gente, vai fazer muito mais sentido para vocês agora. Jesus morreu em seu lugar. Tudo que Jesus é. Como é que você vê Jesus? Você vê Jesus como filho amado? Sim ou não? Aí você começa a ter acesso a ser filho amado. Você vê Jesus como curado? Você vê alguma enfermidade em Jesus? Eu também não tenho doença. Você vê Jesus próspero? Vê Jesus passando alguma necessidade? Jesus, assim como tu és, eu sou. Assim como tu és, eu sou. Ele morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos acesso ao lugar que era só dele. Gente, estou arrepiando aqui. Meu Deus! Isso é tremendo! Tremendo! Não depende de mim, não depende de você. Depende só dele. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Podemos declarar essa noite. Olha só. Gálatas 3, 26, 27. Falei que eu ia bombardear de versículo. Gálatas 3, versículo 26, 27. Diz assim: todos vocês são filhos de Deus. Mediante a fé em Cristo Jesus. Próximo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Põe a mãozinha para o alto, põe a mãozinha para o alto. Imagina as duas mãozinhas assim, ó. Agora, veste Jesus, veste, 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 veste. Cobre Jesus até a planta dos pés. Aleluia, aleluia. Queridos, em Efésios descreve a armadura de Deus. Eu sempre achei que aquilo ali era o que eu deveria fazer. Eu achei que eu precisava colocar o capacete da salvação. Eu preciso vigiar meus pensamentos. Eu pensava que eu precisava vestir a couraça da justiça, porque eu preciso ser uma mulher justa. Eu precisava que eu usava a cinturão da verdade, porque eu preciso falar a verdade. Eu sou mulher de Deus. Eu pensei que eu calçava os sandálias do Evangelho da Paz, porque eu estava no caminho da igreja. Eu pensava que o escudo da fé, enfim. Agora, muda o olhar. Olha para Jesus. Quem me deu o capacete da salvação? Quem me tornou justa? Fala, igreja. Criei, por isso falei. Quem me deu o capacete da salvação, igreja? Quem me tornou uma mulher justa, um homem justo? Quem é a minha verdade, é o meu caminho, é a minha vida? Quem é o evangelho das boas novas, o evangelho da paz? Quem me dá acesso à proteção quando eu uso a fé? Quem me ensina a usufruir de todos os benefícios da sua palavra? Uma salva de palmas para Jesus. Diga comigo assim, ó. Eu tenho uma passagem que quando eu li no meu devocional eu fiquei maravilhada. 2 Coríntios 2, 15 diz: porque nós somos para Deus aroma suave de Jesus. Você sabia que quando Deus olha para você, Ele vê Jesus? Ele não vê suas falhas. Das suas falhas Ele não se lembrará mais, das suas iniquidades, dos seus pecados. Porque quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. Mas faz 2000 anos, pastora. 1000 anos é como se fosse um dia para Deus. Menino, foi tão recente a crucificação de Jesus. Para Deus está recente. Foi ontem, antes de ontem. Quando Ele olha para você, Ele vê Jesus.
Tenho tanta coisa para compartilhar. Eu estou assim transbordando, sabe? Podemos dizer essa noite: eu sou amado. Diga com todas as suas forças: eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou curado, eu sou rico, eu sou nova criatura. Aleluia! Você é um homem, uma mulher justo, uma mulher justa, porque Ele te fez assim. Amém. Queridos, para fechar, eu vou tentar fechar, eu vou pular um monte de coisa aqui, pastor, bispa, apóstola, ai meu Deus. Talvez o seu olhar está tão adestrado a olhar para os seus comportamentos e se julgar. Nunca julgue a posição que Cristo te colocou. Pelos seus comportamentos. Nunca julgue a sua posição pelas suas circunstâncias. Porque às vezes pode pensar assim: poxa, eu sou filha de Deus, por que eu estou passando por essa situação? No meu casamento, nas minhas finanças. Você começa a julgar a posição pela condição. Não faça isso. Julgue a condição por causa da posição que Ele te colocou. Você fala: porque eu sou filho de Deus, eu não aceito essa circunstância. Porque eu sou filha de Deus, eu não aceito essa doença. Porque eu sou filha de Deus, eu não aceito essa situação na minha casa. Porque eu sou filha de Deus, eu não aceito essa situação no meu trabalho. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Porque eu sou filha, que eu não aceito algumas coisas na minha vida. É porque a identidade revelada me capacita. Entende? A coisa mais importante que nós precisamos fazer é isso. Quem tem cachorrinho em casa? Se esse cachorro latir demais, ou latir de menos, ele deixa de ser cachorro? Esse cachorro não está latindo. Será que ele é cachorro mesmo? Esse cachorro está latindo demais. Ele está muito cachorro. Ninguém fala isso. E por que você julga a sua posição que Cristo te colocou? Você é filho e pronto. E vamos viver na glória com o Pai. Nós ganhamos um Pai celestial todo-poderoso. Amém. E está consumado. Eu vou fechar por aqui. E eu quero perguntar para você. No Antigo Testamento, o Espírito Santo visitava. Apenas uma pessoa tinha esse mérito de receber a presença do Espírito Santo. Ele visitava no tabernáculo, no Santo dos Santos. Quantos sabem disso? Hoje o tabernáculo somos nós. E o lugar santíssimo está aqui. Você pode fechar a porta do seu quarto e procurar. E você vai encontrar. Porque Ele já está aí. Amém.
quero chamar aqui os apóstolos, que eu quero, não sei como é que eu faço, se eu conduzo até o final, se você conduz. Pode? Você que quer ter esse entendimento revelado pelo Espírito Santo, eu quero te dar a chance de você falar com o Pai, de você ter esse momento só você e Ele. Esquece das pessoas que estão ao seu redor. Se hoje o Senhor falou com você, eu tenho vivido na rasura, eu não tenho desfrutado de profundidade com Jesus, eu não tenho desfrutado dos benefícios que a sua crucificação e a sua ressurreição me trouxe. Eu não conhecia isso. Eu quero desfrutar, eu quero mergulhar na tua presença, eu quero viver um novo tempo em Deus. O Senhor se reconciliou comigo e eu quero me reconciliar contigo, Pai. Eu quero que os meus olhos estejam focados em Ti. Olhe para mim, olhe para mim. Quem foi que andou sobre as águas quando olhava para Jesus? E quando ele deixou de olhar para Jesus, o que aconteceu? Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. O que o inimigo quer é que você olhe para si mesmo, para você ficar melancólico, deprimido, entende? Mas quando você olha para Jesus, meu irmão, sua alma começa a receber vida, e vida que só Ele pode te dar. Só Ele pode te dar. É Ele que te dá. Entende isso? Eu quero convidar você que quer desfrutar de uma vida de intimidade com o Pai, que quer viver um divisor de águas a partir de hoje, que você não quer ser mais a pessoa rasa, limitada, olhando para si mesmo. Peça ajuda para o Espírito Santo. Eu quero olhar para o Senhor. Me ensina a olhar nos seus olhos todos os dias. Eu quero chamar você aqui à frente, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai trazer um novo tempo, um novo ciclo sobre a sua vida. A sua alma será lavada pelo sangue do Cordeiro, meu irmão. Venha com essa expectativa. Só você e Deus, só você e Jesus. Aleluia. Venha como está. Venha como está. E deixa que a obra dele se cumpra. Deixa a obra dele se cumprir em sua vida. Aleluia. Abra seu coração para Ele. Fala: aqui estou, Senhor. Eu tenho vivido na rasura, Senhor. Eu quero mergulhar nessas águas profundas. Eu quero ministrar a Tua palavra. Eu quero falar do Teu amor incondicional. Eu quero viver isso, Senhor. Eu quero ter intimidade contigo, Espírito Santo. Fale comigo essa noite. Ministre em meu coração. Continue a falar. Continue a falar. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. Põe a mão no seu coração.